Daí galera, beleza? Eu sou o professor Otto, teu professor de História e Atualidades aqui no nosso curso preparatório. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos hebreus. Para você que vai fazer aquela provinha famigerada e está precisando dos hebreus, vem comigo que Titio explica. Bora lá. Rapaziada, a história dos hebreus começa com a história de uma série de tribos, uma série de clãs que viviam às margens do Rio Jordão, na região da Palestina. O Rio Jordão, aqui, ó, que deságua no Mar Morto, né? Que é o Rio da Palestina, região pertencente ao Crescente Fértil. Como vocês podem ver aqui pelas imagens, a princípio, os hebreus eram tribos, né, clãs patriarcais, que viviam da atividade pastoril. Então eles eram pastores. Porém, como existiam poucos pastos, né, a terra ali não era lá grande coisa, eles viviam migrando de um lugar para outro. E acreditavam naquela história de Abraão, né, o primeiro patriarca, o grande patriarca hebraico Abraão, que disse o quê? Que era para esses caras se reunirem na cidade sagrada de Canaã. Então esses caras vão ficar os primeiros tempos andando até chegar a Canaã. Só que quando eles chegam a Canaã, não era nenhum paraíso como eles haviam pensado, como haviam lhe dito Abraão. Então esses caras deixam Canaã e migram para o Egito, aonde estava na época os Ixos, outro povo de origem semita, assim como a origem do povo hebraico. Então os Ixos estavam no Egito e acolhem os hebreus que para lá migram. Acontece que quando Amoses expulsa os Ixos, né, quando o faraó Amoses expulsa os Ixos, os hebreus são escravizados. Então os hebreus vão passar aí um pouco mais de 2 séculos como escravos no Egito, até que sob a liderança de Moisés, vai abrir o Mar Vermelho e vai sair aqui naquela passagem do Êxodo. Professor, realmente, Moisés abriu o Mar Vermelho. Brother, eu sei lá se abriu, se não abriu, não estava lá, não vi. Agora que o Êxodo ocorreu, isso nós sabemos, que houve a fuga em massa desses hebreus do Egito para a região da Palestina. Show de bola, galera? Quem conta isso? O Antigo Testamento. Show de bola? Bem, de volta à Palestina, começa um período de lutas internas, aonde os juízes, chefes militares, começam a disputar o poder, até que ocorre a centralização do poder, a unificação. Acaba esse período dos juízes, esse período de lutas internas, e Saul unifica todas essas tribos, dando origem, né, a um governo centralizado, começando o período dos reis. Então tu tem o período dos patriarcas, quando são clãs, o período dos juízes, quando tem essas tribos e essas lutas, e finalmente o período dos reis, iniciados por Saul. E aí tu vai ter aqueles 3 grandes reis hebraicos: Saul, o cara da unificação; Davi, o cara que ganha de Golias; e Salomão, o cara do templo de Jerusalém. Show de bola, galera? O que acontece é o seguinte: com a morte de Salomão, vai começar o que a gente chama de cisma, que é essa centralização. Se divide das 12 tribos, 2 formam um grupo e 10 formam outro. Nós estamos falando de que grupos, de que reinos? Do reino Judá, que vai ficar ao norte com a capital em Samaria, e o reino de Israel, que vai ficar ao sul com a capital em Jerusalém, tá? A galera lá de Samaria vai ser dominada pelos assírios. Lembra aquele povo extremamente belicoso que dominou todo o Egito, dominou a Mesopotâmia? Então, e ao sul, o pessoal aqui de Jerusalém será, o reino de Israel, que ficava em Jerusalém, vai ser dominado pelos caldeus. Vai ser o que a gente chama de cativeiro da Babilônia, né, que a gente já discutiu lá nas aulas de Mesopotâmia.
certo? No ano 70 depois de Cristo, ocorre a diáspora hebraica, ou seja, os hebreus eles se espalham pelo mundo, quando a região da Palestina estava finalmente dominada pelos romanos, né? Quando tem os romanos que estão ali, né? O último na antiguidade, o último povo a habitar aquela região, né? Por isso eu falei finalmente dominado pelos romanos. Então, quando os romanos dominam a região da Palestina, ocorre a diáspora hebraica. Então, no ano 70, os hebreus se espalham pelo mundo. E aí é interessante você lembrar que vai ocorrer o movimento sionista, que é o quê? O movimento que prega o retorno dos hebreus à região da Palestina, que vai se concretizar finalmente no ano de 1948, quando a ONU cria o Estado de Israel. Show de bola, galera? Vamos falar um pouquinho sobre a religião hebraica, que é um dos principais temas. Qual é a religião hebraica? É o judaísmo. Qual é o nome do Deus? Yahvé ou Jeová. Qual é a cidade sagrada? Canaã. Quem é o grande patriarca? Abraão, o mesmo do cristianismo, o mesmo do islamismo. E qual será o livro sagrado? É o Pentateuco, ou seja, a reunião dos 5 livros do Antigo Testamento, também chamado de Torá. Show de bola, galera? Um abraço, até a próxima!